Meus irmãos queridos, eu quero, em nome do conselho da nossa igreja, dar as boas-vindas a cada um dos irmãos, principalmente os que vieram de mais longe, né? Porque eu sei que as dificuldades acabam sendo maiores também, e pensar em retorno e tudo mais, mas é sempre uma alegria gigante, é um privilégio poder receber os irmãos, poder nos confraternizar, estarmos juntos. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, sintam-se bem acolhidos e nos perdoem nossa pequenez de poder recebê-los como príncipes e princesas que vocês são e merecem, como merecem ser recebidos, não é? E é muito bom a gente reencontrar irmãos assim, com os quais a gente tem assim uma proximidade maior, de estar conversando, falando com mais frequência. Mas é maravilhoso também a gente descobrir, conhecer outros, e assim os laços da fraternidade vão sendo estreitados. Meus irmãos, eu sei que a hora se avança em virtude de termos começado um pouquinho depois daquilo que era programado, e eu quero então ler, e eu queria convidar que você pudesse ler comigo o texto deste sexto congresso, o texto que propõe o tema para a nossa reflexão nessa manhã, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15, é um texto bastante conhecido e é a partir dele que nós vamos estar refletindo sobre o tema Pastoreando a Família. Nós vamos ler juntos, Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Que aplique o Senhor, sua palavra, ao nosso coração, meus irmãos. Inúmeros são os desafios que se erguem diante de nós nesse mundo tenebroso, nesse mundo caído aos pés do maligno. Inúmeros são os desafios que se levantam diante da igreja, que se interpõem à frente, no caminho da igreja, em sua marcha, em sua jornada, em sua peregrinação pelo tempo de agora. E o enfrentamento, meus irmãos, o encarar destes desafios, o enfrentamento dos labores que se impõem diante da igreja, precisam ser encarados pela fé em Deus, pela confiança em Deus, pela nossa dependência nele, pela nossa confiança de que Ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra. E devemos encarar os desafios que se levantam diante da igreja no tempo presente, com fé em Deus, crendo que Ele é quem, como disse o salmista Davi, no Salmo 144, Ele é aquele que nos adestra as mãos para a batalha, Ele é aquele que adestra os nossos dedos para a guerra. É o Senhor quem faz isso. É certo, irmãos queridos, que nos dias do rei Davi, nos dias do poeta Davi, do salmista, essa batalha sobre a qual ele fala que o Senhor adestra as mãos e adestra os seus dedos para a guerra, essa batalha ela era exatamente ou especificamente contra os inimigos humanos, contra os valentes que se levantavam contra ele de um lado e de outro. Os humanos raivosos, cheios de ira, determinados a colocar por terra a sua vida, arruinar o seu reinado,
que ameaçavam a sua vida, ameaçavam o seu reino, a sua coroa, o cetro de sua autoridade. É precisamente acerca deste tipo de inimigo que Davi diz no Salmo 144, que o Senhor é quem adestra a mão e os dedos dele para a batalha. Contudo, as palavras de Davi, tendo em vista a certeza de que, enquanto como igreja do Senhor peregrinando neste mundo, nós enfrentamos inúmeros desafios, as palavras de Davi se aplicam ao contexto nosso, presente da igreja hoje. As palavras dele continuam vivas, haja vista que são as palavras do próprio Deus, são palavras inspiradas. E essas palavras que se aplicam a nós, meus irmãos, são exatas, pois nós também batalhamos, dependemos de que o Senhor fortaleça as nossas mãos, nos adestre os dedos para o combate, especialmente porque a nossa batalha, ela é antes de tudo, acima de tudo e essencialmente uma batalha espiritual. É uma batalha, é uma luta, é um combate em favor da fé, em favor da verdade, da família, da igreja. Dentre tantas frentes de combate, dentre tantas frentes de batalha, está a nossa luta em favor da família. Está a nossa batalha pela preservação do matrimônio, nos termos da aliança de Deus, está a nossa batalha, está o exercitar das nossas mãos no combate em favor da nossa casa, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Portanto, um dos perigos grandes que este mundo coloca diante de nós, sem dúvida, entre tantos, é uma ameaça contra a família, contra o casamento, contra essa instituição de Deus. E nós, como homens, somos desafiados, convocados, somos ordenados pelo Senhor para encabeçar esta guerra, essa batalha, com perseverança, pela fé, dependendo de Deus, confiando em Deus, colocando nele toda a nossa esperança. Josué, no texto que nós lemos, ele agora, tendo substituído Moisés, o grande líder de Israel, o grande legislador de Israel, tendo agora assumido como capitão do exército de Deus, capitão do povo de Deus, condutor deste povo, chegando ao território de entrada na terra prometida, em Canaã, as campinas de Moabe. O capítulo 24 que lemos, que encerra o livro de Josué, ele fala de como o tempo de agradecer a Deus e de render culto a Ele havia chegado. Agradecer a Deus, de adorar a Deus por tudo o que durante aqueles 40 anos Deus havia realizado em favor do povo dele, naquele duro deserto, desde a saída do Egito. Agora Josué está frente à terra da promessa, a terra que os patriarcas sonharam, contemplaram pela fé, alcançar, Abraão, Isaque e Jacó. Agora ele está diante dessa terra, prestes a plantar os pés ali, juntamente com esse povo. E Josué, ele havendo chegado, ele propõe agora uma aliança, uma renovação de uma aliança já conhecida, a renovação de uma aliança que já havia se estabelecido ali no Sinai, com Moisés. Pouco tempo depois da saída de Israel do Egito, o Senhor fez uma aliança com seu povo, a aliança do Sinai. Ele é o único Deus de Israel. E ele entrega esta lei como um selo desta aliança. Ele estabelece um pacto com este povo, um pacto firme de amor, de relacionamento. E este povo deveria manter firme os termos desta aliança. Agora, Josué renova na mente do povo, na mente e no coração desse povo, esta aliança.
sob os termos de temer e de servir ao Senhor somente. O que ele assume ali publicamente, ele assume antes de qualquer outro os termos desta aliança: temer, servir. E como ele faz isso? Ele faz isso numa declaração que nós amamos muito. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E daqui, dessa declaração que marca na pessoa de Josué, na sua casa, diante de todo o Israel, nessa declaração de exclusividade, de adoração, de exclusividade de serviço, de temor, a partir desta declaração, nós extraímos daqui, com muita propriedade, o tema deste congresso: pastoreando a família. E isso é verdadeiro porque a nossa casa, a nossa família, nossa esposa e os nossos filhos são para cada um de nós a nossa pequena congregação. É a nossa pequena igreja, na qual somos os pastores, na qual somos os ministros, na qual somos os servos de Deus, a serviço das ovelhas que Ele nos deu dentro da nossa casa. Pastoreando a família, procede ou brota ou deriva desta declaração de Josué: eu e a minha casa serviremos o Senhor. O que nós precisamos fazer para que nós e para que a nossa casa sirva ao Senhor, afinal? O que nós devemos fazer, ou o que devemos encarar como nossa responsabilidade, como dever de nosso envolvimento? E olhar para esse pequeno texto e extrair dessa declaração de Josué uma declaração pública, uma pública profissão de fé dele e da sua casa. E a partir daqui, nós podemos pensar que pastorear a nossa família, pastorear a nossa casa, requer de nós envolvimento em basicamente, ou pelo menos 3 áreas. Talvez pudéssemos falar algumas outras tantas, mas nós precisamos ter limitação. Em primeiro lugar, pastorear a nossa família envolve o ser cabeça da nossa mulher, ser cabeça da nossa esposa, ser líder, liderança da nossa mulher. Pastorear a família envolve o ser cabeça daquela que o Senhor constituiu, daquela que o Senhor nos deu como companheira, como esposa, como deleite para os nossos olhos. Já é, meus irmãos, do domínio de cada um de nós aqui, eu tenho plena convicção disso, eu não duvido absolutamente, mesmo dos mais novos e até mesmo dos que ainda se acham no estado da solteirice. Não é, Alan? Não é, Felipe? Mesmo destes, já é de domínio de cada um de nós que o homem, ele foi criado e ele foi colocado por Deus, o homem, Adão, e cada um dos que são semelhantes a ele, colocados por Deus como cabeça de sua esposa, o líder de sua mulher. E a razão, meus irmãos, porque isto deve ser assim reconhecido, a razão não está na estrutura cultural vigente. A razão desta afirmação de que cada homem casado é o cabeça de sua esposa, é o líder de sua esposa, não se acha fundada, enraizada na cultura. Pelo contrário, a verdade é que quanto mais os dias se passam, quanto mais os tempos avançam,
A cultura, na verdade, que está aí fora, ela estabelece padrões completamente aversos à palavra de Deus, distantes dos princípios que são revelados nas Sagradas Escrituras. Um padrão de igualdade, sem nenhuma perspectiva de complementariedade, mas um padrão em que se nega a posição de liderança de cabeça do homem no casamento, a todo um complexo conjunto de distorções que atacam esse fundamento da família nos termos da palavra de Deus. Nós bem conhecemos os efeitos disso na nossa cultura, na nossa sociedade. Mas saber que o homem é o cabeça de sua esposa se encontra enraizado no ato da criação. Gênesis capítulo 2, portanto, nos informa acerca disso. Deus criou o homem e depois criou a mulher. O modelo bíblico é este: o homem deve se envolver nesta liderança. Pastorear a família, portanto, requer de nós, maridos, o nosso envolvimento proposital, deliberado, no exercício da nossa liderança para com o nosso cônjuge, para com a nossa esposa. Homem e mulher foram criados por Deus. Eles são, portanto, portadores de um status real. Deus os criou e os colocou naquele jardim como vice-regentes do grande Criador e regente do universo. Eles deveriam administrar a criação, governar a criação sob a mão e os termos do pacto de Deus. E isso é maravilhoso. Mas ao homem, o Criador deu um papel único, um papel específico e um papel intransferível. Único, específico e intransferível. Deus diz, portanto, a cada marido, a cada homem: você, eu, nós somos responsáveis para desenvolver, para manter a estabilidade da família, estabilidade do lar, estabilidade do casamento. Nós temos uma grande responsabilidade: cultivar isso por meio de sábia liderança, por meio de liderança amorosa, não despótica, não cruel, não arrasadora, não opressora, mas liderança sábia, no temor de Deus, em amor. À medida em que nós estamos nos envolvendo no exercício dessa liderança, nós vamos pastoreando a nossa esposa, pastoreando a nossa casa. É triste, mas é uma realidade prática, infelizmente. Às vezes muito notória. Vê-se por vezes no meio da igreja, no seio da igreja, famílias cujos homens, cujos maridos absolutamente não estão pastoreando suas mulheres, não estão pastoreando seus filhos, não estão pastoreando suas casas. E parece que isso é assim, visto os resultados que se manifestam, os efeitos disso. E isso traz, sem dúvida, sem sombra de dúvida alguma, prejuízos para a igreja como um todo. Traz prejuízos para o corpo, para a igreja. O próprio Deus, meus irmãos, Ele nos dá uma sólida base para entendermos este pastoreio da família, partindo dessa perspectiva do nosso envolvimento como homem, no exercício da nossa função como cabeça, da nossa liderança para com a nossa esposa. O próprio Deus, Ele nos fornece essa base bastante sólida. Veja que no Antigo Testamento,
nós lemos que Deus, Ele redimiu o povo de Israel do poder do Egito, do poder opressor de Faraó. Ele escolheu aquele povo, sem ser ele coagido a fazê-lo, sem ter ele obrigação de fazer, mas a Escritura diz que o Senhor escolheu aquele povo. Ele redimiu o povo de Israel. E a Escritura diz o seguinte, o Senhor falando ao povo de Israel: eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês, povo de Israel, o povo amado, eu preferi vocês. Dentre todos os povos da terra. Que coisa! Dentre toda a vastidão de nações, de povos, eu quis você. Eu preferi você, eu escolhi você. Ele fez uma aliança com esse povo que ele escolheu. E essa é uma base teológica maravilhosa que sustenta a afirmação de que nós somos líderes da nossa esposa, nós somos o cabeça, e por isso com ela nós estabelecemos uma aliança, firmamos um pacto de amar, de proteger, de cuidar. Não são estes os nossos votos matrimoniais, essencialmente? Eu sei que nós muitas e muitas vezes fracassamos em cumprir isso. E aí nós dependemos muito da misericórdia e da graça de Deus para nos ajudar. Mas a partir dessa perspectiva de como Deus escolhe o povo de Israel e de como Deus estabelece com esse povo uma aliança, um pacto, nós também, eu e você, homem, marido, nós um dia, se não exatamente com essas palavras, mas em outras, mas no teor isto aqui exatamente, nós dissemos a esta mulher que é a nossa esposa, a nossa mulher, nós dissemos a elas: existem outras, existem muitas mesmo, mas eu escolhi você. Eu preferi você às outras. Com você eu faço um pacto, eu fiz uma aliança. O autor, teólogo, pastor presbiteriano, que deixou um legado muito rico na área da teologia bíblica, especialmente do Antigo Testamento, e na área também de família, pensando em família da aliança, o pastor teólogo Gerhard van Groningen, ele diz que devemos considerar quatro situações específicas em relação ao cumprimento desse chamado que Deus fez ao homem para ser o cabeça, para ser o líder, para exercer autoridade para com a sua esposa. Quatro situações. E ele destaca estas quatro, começando com a primeira, sendo esta a de que o homem deve amar. Amar. Iniciar, manter, sustentar, desenvolver uma relação de amor com a sua esposa. É triste quando uma mulher chega em algum momento do seu casamento e ela diz: olha, como eu gostaria de voltar aos primeiros dias, semanas e quem sabe os primeiros anos do meu casamento. E por trás desse tipo de saudosismo está, quem sabe, dias que se prolongam de angústias, de sofrimentos, de ausência de afeto, de carinho, de atenção, daquele amor que foi iniciado um dia, sustentado um tempo, começou a se desenvolver, mas como uma planta que mirra, que não é vitaminada o suficiente para crescer, parece que ali estagnou. E as coisas agora pintam um painel de saudade dolorosa dos primeiros momentos, dos primeiros anos. A mulher, ela tem necessidade de ser amada.
Sabia disso? Sua esposa, sua mulher, a minha, ela tem necessidade de ser amada. E digo mais aos solteiros: se você não entender isso e não acreditar nisso, é melhor que nem case. Porque o negócio é puxado. O negócio é puxado, meu filho. Não é fácil amar. É desafiador amar. Especialmente quando os desafios que ameaçam o casamento se levantam. Mas nós precisamos entender que o amor é uma arma poderosa para combater os inimigos do matrimônio. A mulher tem necessidade de ser amada. E o que fundamenta essa afirmação é que a Escritura diz que o marido deve amar a esposa. Paulo disse isso. O marido deve amar a esposa. Veja, não é uma opção, não é um talvez, ele deve. É uma obrigação nossa, é um dever nosso. Quando você, homem cristão, homem de Deus, escuta alguma coisa neste teor, o que eu espero que esteja acontecendo agora no seu coração, o que eu espero que esteja acontecendo nos seus pensamentos agora, principalmente se você não está acompanhado da sua esposa nesse exato momento, porque somente alguns que trouxeram estão, mas o que deve estar acontecendo agora no seu coração, nos seus pensamentos, é alguma coisa do tipo: quando eu chegar em casa eu quero expressar amor para minha esposa, eu quero expressar amor, eu quero fazer exatamente isso. É o que eu espero que esteja acontecendo agora no nosso coração. Estou doidinho por isso agora. Chegar em casa, dar um beijo nela, um abraço, dizer: você é a mulher da minha vida. Aleluia! Amém! Van Groningen diz ainda que no exercício dessa nossa liderança, desse ser cabeça, desse pastoreio da família, olhando para a esposa, é que nós devemos exercer autoridade. Eu sei que essa é uma palavra corrompida nos nossos dias e que tem um sentido muito distante daquilo que a Bíblia dá para ela. Autoridade não tem a ver com força física. Por isso, homens magrelos podem exercer autoridade para com as suas esposas. Homens meio desnutridos podem exercer autoridade para com a sua esposa. Porque não tem a ver com força física. Não tem a ver com os bíceps, né? De alguns aí tão bem preparados, nos supinos das academias. Não tem a ver com isso. Nenhum problema com o trabalho das musculatura. Faz bem. Fará você chegar na velhice com uma condição muito melhorada. Mas essa autoridade tem a ver com a capacidade, né? Capacidade de guiar. Veja, não tem a ver com força física, não tem a ver com a capacidade de imposição, não tem a ver com a capacidade de silenciar. Porque tem homem, tem crente, homem crente, que ele exerce uma autoridade, mas que é autoridade com a capacidade de silenciar a mulher. E a mulher, ela vive como que por trás de uma prisão sem muros. Sufocada, ela não consegue falar, ela não consegue compartilhar, não consegue ser ouvida, porque o homem está exercendo uma autoridade contraditória pela capacidade de silenciar. Homens cristãos, nós, homens de Deus, precisamos ser homens de Deus, e homens de Deus exercem essa autoridade quando a gente, por exemplo, diz para a nossa esposa: você é filha de Deus, você é crente, e porque você é filha de Deus, porque você é uma crente, você deve, minha filha, fazer isso, meu bem, fazer aquilo, ou não fazer isso, ou não fazer aquilo. É assim que a nossa autoridade se manifesta. É quando a sua esposa, de repente, ela quer pôr uma roupa que você, homem, que tem muito homem cego na igreja, tem que pôr colírio nos homens da igreja. Você tem que olhar para a sua mulher antes dela sair de casa. Porque talvez ela está tão animada para pôr a roupa nova, mas aquela roupa nova não está muito decente ou muito adequada.
ou está deixando escapulir alguma coisa que não deveria. E o homem tem que olhar para a mulher dele e ele tem que exercer autoridade como? Tira essa roupa, bota lá outra. Não, minha filha, você é filha de Deus. Minha filha, você é crente. Olha, esse decote aí está maior, muito maior do que o que deveria. Então, minha filha, você é crente, você ama o Senhor. Você não deveria usar isso aqui. Manda dar uma ajustada na costureira antes. Então, é mais ou menos por aí. Então, a nossa autoridade, ela está subordinada à autoridade de Deus. Ela não é a nossa autoridade para com a nossa esposa. Isso é importante e se aplica em várias outras situações. Quando a nossa esposa quer tomar uma decisão que nós não estamos em paz, minha filha, você é filha de Deus, vamos orar mais sobre isso, vamos pensar melhor sobre isso. Eu não estou em paz com isso. Exercer autoridade segundo o modelo de Deus. Groningen diz ainda que nesse exercício de autoridade de liderança, liderar mesmo, devemos liderar. Isso significa que o homem não fica nas sombras do lar. O homem não fica colocando a mulher à frente, entregando o trabalho que é dele a ela, para ela fazer, para ela se virar, enquanto ele está na penumbra da família, esperando que as coisas aconteçam. Mas pelo contrário, esse homem, ele se posiciona como líder, se coloca à frente, chama para si a responsabilidade. Ele diz, eu encaro esse negócio aqui, eu puxo, eu sou a locomotiva que vai puxar esse vagão, não a minha mulher. De modo que qualquer pessoa que olhar para essa família, olhe para essa casa, para essa família, qualquer pessoa vai entender, vai discernir, vai decifrar que tem um homem naquela casa. Mas é triste quando a gente olha para uma família e quem aparece é a mulher dele. O marido está na sombra da família, no lar, escondido. Onde você pensa na locomotiva que puxa o lar, não é o homem, é a mulher. Não é ele que toma as iniciativas, é ela. E às vezes isso acontece até com pastores. Olha, eu conto testemunho que é triste, é lamentável, mas é real. Certa feita, o pastor, desejando um reajuste das côngruas pastorais, e não tendo a coragem de abordar isso no conselho de sua igreja, a sua esposa é quem pega o telefone e liga para o presbítero e diz assim, presbítero, meu marido está precisando de... Está errado! Como é que pode isso? Que exemplo o pastor está servindo para as ovelhas? Né? Em vez dele tomar a iniciativa, é a mulher dele que puxa a locomotiva. Ela é a locomotiva do lar. Porque esse homem está na penumbra, está nas sombras da família, do lar. Ele não está liderando. É preciso se posicionar, assumir protagonismo, liderança. Né? Olha, às vezes na igreja acontecem algumas coisas interessantes, né? O casal está lá discutindo determinada situação na igreja, mas o marido, em vez de tomar a iniciativa de ir na direção e abordar alguma coisa e, quem sabe, procurar o pastor, o presbítero da igreja, não. Ele deixa que a mulher tome a frente, faça as coisas. Isso denuncia que homens não estão exercendo liderança com a sua esposa. Ele diz ainda que esse homem que governa como cabeça sua esposa, ele tem capacidade de prover. É dele a responsabilidade de prover para a família. É ele que fará tudo o que for justo e lícito para levar para a sua casa o sustento e tudo mais que essa casa, que essa esposa precisar. Ela pode até contribuir nisso, que não é pecado a mulher trabalhar. Não é proibido a mulher trabalhar e ajudar no lar. Mas é ele quem vai encarar o desafio maior, é ele quem vai puxar para si essa responsabilidade de prover. É ele quem vai à luta para fazer tudo o que for necessário de justo e lícito para levar essa resposta, esse resultado para dentro da sua casa. Mas pastorear a família ainda envolve uma outra área. Envolve criar filhos na admoestação do Senhor. Primeira, envolvermos-nos como cabeça da nossa esposa, liderar, governar, nos termos tratados. Segundo, criar filhos na admoestação de Deus. O reverendo Douglas Wills tem uma série
de livros muito preciosos falando sobre família. E ele faz uma afirmação em um destes livros que é bastante séria, quando ele fala sobre a autoridade dos pais para com os filhos. Ele diz assim: é importante que os pais se lembrem de quem eles mesmos são. Olha, é importante que os pais se lembrem de quem eles mesmos são. Deus investiu os pais com uma grande autoridade. Se os pais não levarem essa autoridade a sério, os filhos é que não vão. Então essa autoridade que Deus constitui aos pais, e pegando aqui a imagem do homem que pastoreia a família, essa autoridade que Deus dá ao homem como marido, como pai, se essa autoridade não for percebida, encarada, reconhecida, não são os filhos que vão tomá-la. Não há como, não é uma autoridade que se transfere ao filho. Pelo contrário, o filho se manifestará rebelde, alienado do temor de Deus e corromperá as estruturas que devem reger essa relação de pais e filhos no lar cristão. Vocês devem se lembrar do que está em Efésios capítulo 6, versículo 4. E lá, o apóstolo Paulo fala sobre criarmos filhos na admoestação do Senhor. E o que significa criar filhos na admoestação do Senhor? Significa criá-los na instrução, na doutrina, nos preceitos do Senhor. O pastoreio de nossa família requer que a nossa família seja educada, instruída, requer que os nossos filhos recebam a instrução conforme o ensino do Senhor. Deixa eu falar isso aqui de forma muito prática, como isso aqui pode acontecer. Essa criação ou este admoestar dos nossos filhos. Como que isso praticamente se deve fazer a título de exemplo? Significa que nós, quando precisarmos corrigir os nossos filhos por algo mal, errado que eles praticaram, nós não vamos corrigi-los simplesmente porque eles fizeram algo que eles não deveriam. Mas nós diremos a eles: você pecou. Você sabe que o que você fez é pecado. Você está dizendo a ele, instruindo segundo o ensino do Senhor, que tudo de mal que o homem pratica é contra a lei de Deus, é mal, é pecado. Você está dizendo a ele: você está arrependido do pecado que você praticou. Você sabe que você ofendeu a Deus. Meu filho, você sabe que você quebrou este ou aquele mandamento. É isso o que a palavra de Deus diz que você deve fazer. Você está tratando com seu filho e instruindo ele na admoestação do Senhor, e você deve dizer: com certeza não é isso que Deus quer que você faça. E não é isso que Deus quer que você fale. E não é assim que Deus quer que você se comporte. E aí, só depois disso, você acerta ele com a vara. Se for preciso. Criar nossos filhos na admoestação do Senhor significa sempre deixar evidente a instrução de Deus para o seu povo. Sempre. Quando Calvino comentou Efésios 6:4, ele diz que Deus não quer que os pais sejam excessivamente brandos com seus filhos, a ponto de corrompê-los, poupando-os por demais. Então, uma complacência, uma postura branda excessivamente quando os nossos filhos erram, isso irá corrompê-los, corromper o caráter deles.
Se nós não confrontarmos os nossos filhos face aos pecados que eles praticam, nós corromperemos o caráter dele, o caráter espiritual dele. Nós não seremos os instrumentos de Deus para instruí-los na admoestação do Senhor. Calvino diz que a sua bondade seja temperada, a fim de conservá-los na disciplina do Senhor. Corrigi-los também, para que assim eles sejam corrigidos quando se desviam. A mente deles sejam chamadas para a palavra. Uma frequente admoestação e uma firmeza nas rédeas. Há um salmo que ele é extraordinário, Salmo 78. Se você olhar o Salmo 78, ele ensina os filhos, ele ensina os pais quanto o dever de ensinar os filhos a confiarem em Deus. Salmo 78 é um salmo precioso. Os versículos de 3 a 7, especialmente, eles estão ensinando sobre como nós, os pais, devemos ensinar os nossos filhos a confiarem em Deus. Isso é, criar os nossos filhos na admoestação de Deus. É o nosso dever como pastores da família. 78, verso de 3 a 7, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder. Contaremos a eles, aos filhos que nascerem. Nós vamos contar a eles os louvores de Deus. Nós vamos falar a eles do poder de Deus e as maravilhas que Deus fez. Veja o verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e ele instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Os nossos filhos precisam ouvir sobre as maravilhas de Deus. Eles precisam ouvir sobre os testemunhos do Senhor, a lei do Senhor. Eles precisam ser abordados quanto a isto, ainda 6 e 7, o propósito é de que a nova geração os conhecessem os testemunhos de Deus, as maravilhas de Deus. Crianças estão crescendo dentro das igrejas e se tornando adolescentes, se tornando quase jovens completamente, e muitos destes não conhecem as obras do Senhor. Eles têm pais crentes, eles frequentam uma igreja, mas se não fosse o ensino, talvez a escola dominical oferecida a crianças e adolescentes, provavelmente essas crianças e adolescentes não conheceriam os testemunhos de Deus, as obras de Deus. Eles passam longe disso, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Os filhos recebendo dos pais a admoestação, a instrução do Senhor, e aqui, olha que coisa, eles vão repassar aos seus filhos. É o que eu espero dos meus filhos. É o que eu espero quando os meus filhos se casarem e eles então tiverem os seus filhos, que eles transmitam a eles também as obras de Deus. Digam, contem a eles o que o Senhor fez, o que o Senhor falou. Falem para os seus filhos sobre o culto de Deus. Falem aos seus filhos do temor do Senhor. Falem aos seus filhos da Escritura. E o verso 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, para que não se esqueçam, para que pratiquem. Eles não podem praticar, eles não poderão praticar no casamento deles, na vida deles lá amanhã, longe de nós, o que eles não ouviram um dia, o que eles não aprenderam.
Essas palavras foram ditas a Israel. Faz muito tempo que isso foi falado para eles. Elas ainda valem para nós também. Por que que isso é importante? Por que que falarmos sobre o pastoreio da família é importante? Por que falar sobre transmitir aos filhos as coisas que o Salmo 78 falam são importantes? Porque o maior perigo que os nossos filhos passam não é um perigo físico. Embora todos nós, pais, estejamos muito interessados em tê-los sempre em integridade física, preservados, veja que basta eles terem uma febre, a gente fica já aperreado. Nós queremos que eles estejam bem fisicamente, mas os maiores perigos não cercam a condição física dos nossos filhos, mas o coração e a mente deles, a alma deles, o coração deles, a mente deles. Eu não sei se nós estamos tão conscientes das implicações do que o Salmo 78 está dizendo para a vida deles. Mas eu sei que nós precisamos pensar mais urgentemente sobre isso, sobre contar a eles as coisas de Deus. Criá-los na demonstração do Senhor é, antes de mais nada, exercer a proteção do coração e da mente dos nossos filhos. E essa proteção não se faz criando uma cerca física, mas estabelecendo como cerca os princípios, os mandamentos, as instruções do Senhor, a demonstração de Deus. Pastorear a família requer de nós envolvimento em sermos cabeça da nossa esposa. Pastorear a família envolve criar os nossos filhos na demonstração do Senhor. Em terceiro e último lugar, pastorear a família envolve guiar nossa casa na adoração a Deus. Todo homem cristão é marido e pai, que é marido e que é pai, deveria se importar se sua esposa e seus filhos estão envolvidos na adoração a Deus. Isso é muito sério. Às vezes eu vejo na nossa igreja, homens vêm ao culto, suas esposas ficaram em casa, seus filhos ficaram em casa. Pior de tudo é que quando eu os abordo, meu irmão, tudo bom? Tudo bem, pastor. Cadê a esposa e os filhos? Dormiram tarde, pastor. Fui chamar, foi coice. O nome disso é tragédia espiritual no lar. Pastorear a família envolve guiar nossa casa na adoração a Deus. Todo homem que é marido e pai, ele deveria se importar se sua esposa e se seus filhos estão envolvidos na adoração a Deus. Culto a Deus é uma maneira de expressarmos nosso amor pelo Senhor. Culto a Deus é uma forma de expressarmos nossa gratidão por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz em nosso favor. Quando nós negligenciamos de forma, negligenciamos mesmo o culto a Deus, nós estamos fracassando em expressar nosso amor a Ele e não estamos sendo tão gratos a Ele pela redenção que Ele operou em nós. Nós precisamos dizer aos nossos esposos, aos nossos filhos: vocês precisam se levantar da cama, vocês precisam tomar o banho, trocar a roupa, comer alguma coisa, porque nós precisamos encontrar com Deus daqui a pouco. Vocês precisam fazer isso porque vocês amam a Ele, porque vocês estão gratos, porque Ele salvou vocês. Talvez isso não precise ser dito exatamente assim, mas seja como você falar ou como você agir, isso precisa estar presente. Nosso amor por Ele, nossa gratidão por Ele. É por isso que nós o adoramos. Nós o adoramos porque nós o amamos e porque nós somos gratos a Ele. Como pai de Israel, Josué convoca o povo a se comprometer em servir somente a Deus. Ele e sua casa são aqui colocados como modelo de compromisso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, nós amaremos a Deus e nós agradeceremos a Ele, somente a Ele.
puritano Matthew Henry, ele observa algo interessante nessa declaração pública de Josué. Num contexto em que alguns poderiam não estar tão dispostos a expressar amor e gratidão a Deus pelo que ele havia feito. Num contexto em que muitos poderiam não estar interessados nisso. Josué se coloca diante de todos. Ele se coloca como líder. Ele não fez uma consulta a sua esposa e seus filhos se eles concordavam com o que ele ia dizer. Não, ele era o líder daquela família. Então era ele quem decidiria, quem iria decidir a quem aquela casa ia servir a Deus. E ele então vai diante de todo o povo e ele diz: independente do que vocês façam, independente de quem vocês vão servir, nós serviremos ao Senhor, apenas a Ele. E é isso que eu espero que esteja no coração de vocês também, porque eu e a minha casa serviremos a Deus. Josué está assumindo a dianteira. Ele diz: eu e a minha casa. Bem diferente de alguns homens na igreja, cujas esposas e filhos parecem às vezes querer ir em outra direção. Eles estão dizendo: eu vou servir a Deus. Vocês não estão querendo, vocês estão muito afim. Quando nós somos capazes de influenciar nossa esposa e nossos filhos a adorar a Deus, a prestar culto a Deus, a guiá-los nisso, certamente pela ajuda e graça de Deus nós também veremos os resultados disso. Quantas vezes no dia do Senhor, como eu disse, maridos aparecem aqui sozinhos, suas esposas ficam em casa, seus filhos ficam em casa. Josué disse: não eu sem a minha casa, eu e a minha casa. Homens, nós podemos constatar se temos sido bem-sucedidos ou se temos, em algum sentido, fracassado em conduzir a nossa casa na adoração a Deus. Se nossa esposa e nossos filhos, quando ainda estão debaixo da nossa asa, se eles estão do nosso lado no dia da adoração, ou se nós estamos sozinhos, este é um sinal de que nós estamos sendo bem-sucedidos em conduzir a nossa casa em adoração, pastoreando a família, ou se nós estamos fracassando em algum sentido. Uma das coisas mais tristes é quando nos vemos sozinhos na casa de Deus, porque temos fracassado em conduzir a nossa família na adoração a Deus. Se formos de fato cabeça de nossa esposa, se criarmos os nossos filhos na demonstração de Deus, se guiarmos nossa casa na adoração, então nós estaremos pastoreando a nossa casa, sendo líderes, condutores dos filhos, e isso culminando em nossa família na presença de Deus, adorando a Deus. Nós estaremos acertando no pastoreio da nossa casa. Se você tem filhos que não são crentes, eu sei que você não consegue cumprir isso, mas você pode orar por eles, para que o Senhor os salve. Você pode orar mesmo. Ser o líder da nossa esposa, ensinar os nossos filhos no temor de Deus e conduzi-los em adoração, é o nosso chamado como homens, chamado urgente a cada homem de Deus, na casa de Deus, para mim e para você. E nós faremos bem se nós ouvirmos essas instruções, se nós nos envolvermos com estes deveres. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome por Tua bondade, por Tua graça. Senhor, nós pedimos que nos ajude como maridos, como pais, como sacerdotes do nosso lar, pastores da nossa casa, a exercermos a liderança da nossa esposa, Senhor, nos termos que o Senhor mesmo estabeleceu, a instruir os nossos filhos no temor, na administração do Senhor, e nos dê a graça e a alegria, Senhor, de conduzir a nossa casa na adoração do Senhor. Deus, aplique o nosso coração como maridos, como homens, como pais,
cada coisa certa, justa e verdadeira dita nessa manhã, para que nós sejamos edificados, para que o Senhor seja glorificado. É isso que nós esperamos. Por isso nós te agradecemos, nosso Deus, no nome de Jesus. Amém.